explore o lado sombrio e intrigante do desconhecido. Em nosso novo vídeo, mergulhe em mistérios e curiosidades nojentas que desafiam a explicação. Flores cadáver. Não é esse um som absolutamente encantador? Que nome glorioso, tão evocativo. Fico me perguntando que maravilhas robuticioso estão dentro da morta flor Arum Lily, uma planta ornamental originária das ilhas da Sardenha, Córcega e Baleares. Ela precisaria ser ornamental porque tem um terrível cheiro que é o suficiente para fazer você desistir de comer seu chá. A velha e fedorenta flor de Arum Lily é assim chamada devido ao cheiro pungente de carne em decomposição que emana de suas flores. Isso é projetado para atrair moscas varejeiras que são então atraídas pelo cheiro de carniça, pois atuam como os principais polinizadores dessas flores. É nojento, mas também é eficaz. A outra coisa que esta planta parece ser capaz de fazer é alterar sua própria temperatura. Sim, ela é capaz de aumentar sua própria temperatura por meio de um processo chamado termogênese. Isso também é outra maneira de atrair moscas para o interior da flor para obter o pólen e depois espalhá-lo por aí. Gordura nas redes de esgoto em Londres. Fater é formada quando gordura, óleo e graxa são despejados pelo ralo e se combinam com as coisas mais repugnantes que você pode imaginar. Coisas que não deveriam ser descartadas no vaso sanitário, como lenços umedecidos, fraldas e cotonetes. Em uma cidade do tamanho de Londres, todos esses resíduos se acumulam rapidamente e podem formar um bloqueio maciço e repugnante, chamado de olfater, algo como um iceberg, mas feito de gordura. De qualquer forma, o sistema de esgoto de Londres lida com essas monstruosas olfatergues há anos. Remover esses bloqueios pode levar dezenas de toneladas de água e várias semanas para os engenheiros, muitas vezes exigindo a remoção manual com as mãos. Se isso não fosse o bastante desagradável, considere o tamanho dessas coisas, elas podem crescer tanto e pesar tanto quanto 3 ônibus de 2 andares. Desde o último bloqueio enorme, a Thames Water, a empresa de água responsável, adotou um novo slogan chique para lembrar as pessoas do que devem descartar no vaso sanitário, VAS 3PS, xixi, cocô e papel. Vermes nos olhos. Ótimo, isso é exatamente o que precisávamos. Ou talvez não, especialmente se você estiver prestes a comer ou saborear um sanduíche ou algo assim. Embora eu não saiba por que alguém faria isso durante este vídeo, está muito além da minha compreensão. Se você for uma dessas pessoas, talvez queira esperar um pouco, porque o próximo tópico provavelmente fará você vomitar vermes nos olhos. Sim, eles são exatamente o que parecem, são vermes encontrados nos olhos. Eu não sei se consigo continuar com este tópico. Você está realmente continuando a assistir? Os vermes nos olhos são um tipo de parasita, o que significa que vivem em outro organismo ou em seu hospedeiro. Existem vários tipos de vermes parasitas que podem se alojar no globo ocular. Alguns entram em seu corpo através de carne ou peixe mal cozidos, geralmente se estabelecendo nos intestinos, mas também podendo viajar para outras partes do corpo, incluindo os olhos. Se isso acontecer, pode ser muito sério e, de fato, causar perda de visão. Outro tipo de verme pode entrar no corpo através da picada de uma mosca infectada, podendo se deslocar para diferentes partes do corpo e também produzir larvas na pessoa infectada. E sim, essas larvas também podem chegar aos seus olhos. Na verdade, há uma variedade considerável de vermes nojentos que podem acabar nos seus olhos. Alguns são encontrados nas fezes de cachorros e gatos, outros em carne infectada, mas a maioria deles pode causar sérios danos se chegarem aos seus olhos. Insetos transformados em zumbis. Temos o fungo que transforma insetos em zumbis na floresta amazônica. Lá, existem muitas coisas estranhas e maravilhosas, mas também algumas coisas verdadeiramente assustadoras e nojentas que provavelmente preferiríamos não saber. No entanto, hoje estamos realmente explorando o lado mais nojento da vida, então aqui está um tipo de fungo que transforma insetos em zumbis. O que isso basicamente significa é que esse fungo parasitário se prende ao hospedeiro inseto, infectando a criatura forrageira por meio de esporos.
Em seguida, ele trabalha para penetrar no exoesqueleto do inseto até controlar lentamente todo o seu corpo. Isso soa extremamente sinistro, como o início de um filme de horror. No final, o fungo cresce e obriga o inseto a se afastar de seu próprio ambiente para um clima mais úmido, favorecendo o crescimento do fungo. Nesse ponto, o inseto é impotente para resistir e acabará em uma folha, interessantemente, cerca de 10 centímetros do chão e com uma visão voltada para o norte. O inseto ficará preso até morrer, e morrerá lentamente à medida que o fungo se alimenta de suas entranhas. Após a morte do inseto, o fungo finalmente emite um novo corpo frutífero da base da cabeça encolhida do inseto morto, enviando novos esporos para infectar novas vítimas e iniciar o ciclo novamente. Monstro galinha sem cabeça. O que poderia ser assustador sobre esse animal? Esta criatura tem um nome que se traduz para o monstro galinha sem cabeça ou e-mail que parece exatamente como você pode imaginar. Na verdade, o animal é uma espécie de pepino do mar de águas profundas, um animal marinho invertebrado que faz parte da família dos equinodermos, que inclui também estrelas do mar e ouriços do mar. Embora possam parecer um pouco assustadores, essas criaturas não são exatamente massivas e não representam nenhuma ameaça para você. Na verdade, elas gostam principalmente de se alimentar de algas e nadar nas profundezas do mar usando suas pequenas barbatanas engraçadas. Na verdade, os seres humanos representam mais riscos para o humilde pepino do mar, pois esses animais têm sido usados na medicina popular e também são valorizados como iguarias em muitas partes do mundo. Então, o novo tipo de galinha sem cabeça provavelmente vai se arrepender de ter sido filmado parecendo uma criatura marinha saborosa e sendo chamado de uma espécie de galinha. Esqueleto Okama. Aqui estamos no deserto de Okama, no Chile, o deserto mais antigo da Terra, que está em um estado de condições semiáridas há impressionantes 150 milhões de anos. É o deserto não polar mais seco do mundo e também é bastante extenso, se estendendo por uma enorme área de cerca de 600 milhas entre a Cordilheira da Costa na costa e os Andes. Em 2003, um pequeno esqueleto foi descoberto neste deserto, mas não um esqueleto comum. Aparentemente, o esqueleto tinha apenas 6 polegadas de comprimento e seu crânio era em forma de cone. Além disso, o pequeno esqueleto também tinha 10 pares de costelas em vez dos usuais 12 que os seres humanos têm naturalmente. Muitos apontaram que a única explicação para algo assim seria aliens. Claro, são aliens, definitivamente um esqueleto alienígena aleatório no meio do deserto chileno. Esses extraterrestres distraídos sempre deixando seus esqueletos em planetas e desertos aleatórios, você sabe, acontece o tempo todo. No entanto, os estraga-festas do Partido UFO quebraram toda a diversão dos aliens e afirmaram que provavelmente é apenas os ossos de um primata não humano. Ovo de pato fertilizado. E finalmente, aqui está algo que você pode ter ouvido falar antes, e provavelmente estava esperando por isso, o baluto ou ovos de pato fertilizados. Isso significa exatamente o que você está pensando. Estes são ovos nos quais um filhote de pássaro esteve incubando por várias semanas, mas em vez de eclodir em um patinho fofo, ele será cozido e comido direto da casca. A vida pode ser cruel às vezes. Este é um prato popular no Sudeste Asiático, que pode parecer inicialmente como um ovo cozido, exceto que é na verdade um feto de pato cozido. Isso é o suficiente para perturbar a maioria dos estômagos ocidentais, para ser honesto. No entanto, este pode ser um pouco demais. Quero dizer, você pode realmente ver a carinha dele. Se gostou, se inscreve no canal, e deixa o like.